Uma das coisas do CYK é que ele acha todos os constituintes possíveis dentro de uma sentença de acordo com a gramática que é dada como entrada. Só que estruturas sintáticas, elas podem ser ambíguas e necessita haver a desambiguação. Então, na sentença onde nós extraímos a estrutura sintática com essa gramática, tem um exemplo. Veja que come pode assumir a posição de V, ou seja, pode ser um verbo ou pode ser um sintagma verbal. E para uma determinada ocasião, a gente precisa fazer a desambiguação, ou seja, precisa escolher qual dessas classes come e assume. E isso também pode acontecer ao longo da matriz. Vamos supor que come o peixe forma um constituinte de 3 palavras, mas vamos supor que o peixe conta também formasse um constituinte de 3 palavras. Nós teríamos que escolher se nós teríamos um constituinte come o peixe ou se teria o peixe com. Não poderia haver sobreposição de palavras que fizessem parte de mais de um constituinte. E como é que é feita essa desambiguação? Aqui tem mais um exemplo complexo de ambiguidade. Vamos supor que eu tenha a seguinte sentença. Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. O irmão, ele é da Ana, como nesse caso aqui, que o sintagma preposicional ele está ligado com o sintagma verbal, indicando então que ele tem uma ligação mais próxima com Ana, ou então o irmão é do gerente, ou seja, esse sintagma preposicional com o seu irmão faz parte desse sintagma nominal, cujo núcleo é o gerente. Então, essas são espécies de desambiguação que um modelo computacional deve ser capaz de fazer. E como isso é feito? Bom, em versões modernas do parser CYK, o processo de desambiguação ele é feito com redes neurais dessa forma aqui, de acordo com essa figura que nós extraímos do livro de Jurafsky e Martin, de 2020. Então, basicamente, o que se faz? Dado como entrada o texto a ser inferido da estrutura sintática, ele é dado como entrada para um algoritmo como BERT, para extrair as representações vetoriais sensíveis ao contexto de seus tokens. Então, aqui estão as representações. Para book, tem a representação vetorial, the, outra representação, flight, e também para tokens fictícios para marcar o início e fim de sentença, como start e o end. Então, o que esse algoritmo ele faz? Ele cria o que se chama de spans. O que são esses spans? São combinações entre duas unidades linguísticas vizinhas. Então, aqui o start e o book representam um span, e esse span vai ser a concatenação da representação vetorial de start com a representação vetorial de book. Tem o span 1, que é representado pela concatenação da representação vetorial de book com a representação vetorial de the. O span 2, que é representado com a representação vetorial de the com de flight e assim por diante. Então, assim, são definidos spans. E vamos supor que eu quisesse desambiguar o constituinte the flight aqui. Como é que isso seria feito? Levaria-se, então, em conta o span 1, ou seja, o span antes da primeira palavra daquele constituinte, com o span posterior à última palavra daquele constituinte, que seriam 3. Daí, então, pega-se a representação vetorial desses dois spans, elas são subtraídas, formando uma representação vetorial que é dado como entrada para um classificador que vai prever qual que é o constituinte correto para aquela combinação de unidades linguísticas. Nesse caso, seria NP, um sintagma nominal. Então, é assim hoje que um parser CYK estado da arte funciona, através do uso de redes neurais que computa representações vetoriais sensíveis ao contexto, é possível desambiguar o tipo de sintagma de um constituinte. Então, por essa aula é só. Hoje nós, então, fizemos uma introdução ao que é sintaxe, no módulo que abriu esse tópico. Nós falamos um pouquinho sobre classes de palavra, lembrando que parsers, eles prevêem a estrutura sintática de um texto a partir das classes de palavra de um texto. Nós vimos a função das gramáticas livres de contexto no estudo da sintaxe. Por fim, nós vimos a sintaxe de constituência, que é uma das formas mais populares de se estudar a sintaxe na perspectiva da linguística computacional. Nós vimos o que são treebanks e, por último, nós vimos um dos parsers mais populares para a sintaxe de constituência, que é o algoritmo CYK. Então, até a próxima aula.